Olá, eu sou a psicóloga Raquel Fernandes Chimizo e hoje eu quero falar com você sobre esquizofrenia. A mais temida das doenças, dos transtornos mentais na psiquiatria, porque a esquizofrenia nada mais é do que a mais popularmente chamada de loucura. Todos nós temos medo de enlouquecer. Um dos maiores medos das pessoas no mundo é enlouquecer ou morrer. Vamos entender um pouco mais sobre isso, sobre esse transtorno mental, que por aqui eu vou chamar de doença, e entender como podemos ajudar as pessoas que sofrem com esse adoecimento. Cerca de 1% da população no mundo sofre de esquizofrenia, 21 milhões de pessoas, muita gente. No entanto, se a gente pensar no número total de pessoas que existe no mundo, não é tão grande assim. E o mais importante que você saiba é que essa é uma doença tratável, é uma doença que hoje nós já conhecemos muito mais sobre ela e temos recursos para fazer com que a vida da pessoa que adoece e, consequentemente, das pessoas que estão ao redor dela sejam muito melhores. É uma doença que acomete muito mais os homens do que as mulheres, cerca de 2 para 1. A esquizofrenia acontece nos homens por volta dos 20 anos, dos 20 aos 25, é mais comum que apareça, mas tem outros momentos da vida onde ela também pode aparecer, ali por volta dos 40. Nas mulheres é mais comum que apareça por volta dos 30. É uma doença incapacitante que atrapalha a pessoa nos aspectos sociais, relacionais, fica mais difícil para a pessoa que está sofrendo dessa doença se relacionar com os demais, ela fica mais para dentro, mais embotada, se sentindo mais perseguida. Atrapalha a pessoa a trabalhar, porque é uma doença que afeta o cérebro de uma forma que ele vai ficando cada vez menos capaz de aprender, de raciocinar, de lembrar. E é uma doença também que afeta a parte afetiva da pessoa. Quero falar um pouquinho para você como essa doença se manifesta, quais são os sintomas dessa doença. Um dos mais claros sintomas dessa doença são os delírios. Delírio é uma crença muito forte de que alguma coisa está acontecendo e que mais ninguém percebe. Então imagina, a pessoa começa a imaginar que os extraterrestres colocaram um chip no corpo dela, no cérebro, ou geralmente esses delírios vêm com uma sensação de estar sendo perseguido. Ou então que as pessoas que estão ao redor todas olham para ela e passam a achar que ela cometeu um crime, ou que as pessoas estão planejando algo contra ela que só ela não sabe. E o delírio, ele tem essa relação com acreditar em algo e acreditar com muita força, mas é uma crença que independe da interpretação do que está ao redor. É uma crença que vem de dentro, a pessoa de fato acredita que aquilo está acontecendo. Alucinações também é um outro sintoma da esquizofrenia. Nas alucinações não tem nenhum desencadeador externo, mas a pessoa escuta sons, vozes, às vezes sensações. A pessoa pode sentir que tem formigas correndo dentro delas, ou as pessoas podem ouvir vozes, que é o mais comum, vozes que geralmente mandam ela fazer alguma coisa. Em um dos trabalhos que eu tive na minha vida, eu coordenei um abrigo de adolescentes mães e em um deles, uma delas, ouvia vozes que mandava ela sufocar o bebê. Os bebês eram recém-nascidos, a gente tinha um cuidado muito grande, tanto com a mãe quanto com os bebês. E era muito difícil ter que lidar com tudo isso e principalmente com o preconceito das outras mães que estavam ao redor para com ela. Esse é um exemplo também de alucinação. Outro sintoma muito característico da esquizofrenia é a confusão mental. Os pensamentos são muito agitados, as ideias desconectadas, a pessoa fala 1001 coisas ao mesmo tempo e sem que necessariamente aquilo tenha uma conexão. Aquilo faz sentido para ela, mas para os que estão ao redor, às vezes é incompreensível. Agitação também, motora, e às vezes o contrário, a catatonia, a pessoa ficar parada, sem se mover, sem demonstrar expressões, também é outro sintoma
da esquizofrenia. Só que é importante que você saiba que o fato de um ou outro sintoma aparecer e ser eventual não caracteriza que a pessoa tem esse adoecimento. Tem outras doenças que também podem fazer com que as pessoas tenham delírios, tenham alucinações ou até acelerar os pensamentos. Drogas podem fazer com que as pessoas tenham essas sensações. O surto psicótico na depressão, o surto psicótico no transtorno bipolar, mas o da esquizofrenia é diferente. É diferente porque nem sempre ele tem relação com o sentimento que a pessoa tem. E é importante que ele aconteça e ele dure pelo menos um mês. Aquele sintoma precisa perdurar por um mês. E ele precisa, além de durar por um mês, ele se repetir no período de pelo menos 6 meses. Então não é tão simples assim de se diagnosticar e de se reconhecer de cara que é essa doença. Então precisa se ter cuidado em relação a isso. Bom, agora que a gente falou sobre os sintomas mais característicos da esquizofrenia, eu quero falar com você sobre de onde vem, o que causa um adoecimento que mexe tanto com o cérebro. Hoje a ciência, a medicina já consegue olhar para o nosso cérebro e entender muito melhor como ele funciona. Entende-se que a esquizofrenia ela é causada, ela surge por conta de um excesso de dopamina no nosso cérebro e um desequilíbrio entre outras substâncias, mas principalmente essa específica. A dopamina é a substância que está ligada ao prazer. Já falamos sobre isso em outros vídeos aqui. O nosso próprio cérebro se entorpece de uma substância que ele produz. É como se ele ficasse inflamado. E todo excesso faz mal, inclusive o excesso dessa substância que em outros contextos é tão prazerosa para nós. E isso é causado por diferentes fatores. A genética conta muito. Então, se você ou alguém que você conhece tem alguém na família que tem esquizofrenia, precisa tomar mais cuidado, porque essa herança genética ela não é determinística, mas ela influencia muito na aparição desse adoecimento. Além da genética, tem também aspectos como o uso de drogas. Tem pesquisas muito robustas e muito recentes também, falando sobre a influência do uso da maconha no desencadear da esquizofrenia. Principalmente quando a maconha é fumada antes dos 15 anos, quando o cérebro ainda está muito vulnerável, ele está com muitas novas conexões. Principalmente se a pessoa tiver chances, né? Se ela já tiver ali um componente que desencadeie a esquizofrenia. A maconha pode ser um acelerador. Além da maconha, a ayahuasca, a ibogaína, que são chás usados em rituais, a ayahuasca aqui na América Latina, mais aqui na nossa região, ibogaína em outros países, eles também podem desencadear aqueles que têm genética, chances de desenvolver a esquizofrenia. Traumas na infância, durante a vida, podem ser desencadeadores também da esquizofrenia. Situações de extrema pobreza durante a infância também. Viver em grandes centros também pode ser um deflagrador desse adoecimento. Outra questão é traumas durante o parto. Também pode influenciar o desenvolvimento da esquizofrenia lá no decorrer da vida, quando essa pessoa for envelhecendo. Mães que passam por muito estresse após o nascimento dos seus filhos e algumas infecções virais na infância também podem desencadear aquelas pessoas que já têm uma predisposição genética a terem a esquizofrenia. A esquizofrenia é um dos adoecimentos que mais assustam dentro da psicologia, da psiquiatria, e é importante que conheçamos mais, que cada um de nós conheça mais sobre esse tema, para que o estigma, o preconceito em relação à pessoa que sofre desse adoecimento seja cada vez menor. No próximo vídeo eu quero falar com vocês sobre tratamento, sobre como superar esse adoecimento. Não deixe de me acompanhar aqui nas redes sociais, curta, compartilhe esse vídeo com as pessoas que você acredita que precisam saber mais sobre esse conteúdo. Um grande abraço, até lá!